o presidente russo Vladimir Putin, olha lá, olha a escalada militar. Está me lembrando aquela ascensão militar dos países europeus às vésperas da Primeira Guerra Mundial, no início do século passado, como estamos no início deste século. Tá começando muito, infelizmente, a história se repetir, como diz o Nicoli, como tragédia. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que vai enviar caças armados com mísseis hipersônicos. Um parênteses, a Rússia nunca esteve tão forte militarmente como nesse momento, para patrulhar o mar Mediterrâneo. A medida é uma resposta aos Estados Unidos pelo envio de porta-aviões para Israel. O correspondente Luca Bassani traz os detalhes. Oi, Luca. Luca está aí na Alemanha, né, Luca? No mundo inteiro, o Linha de Frente está aqui trazendo informações. O Luca, que também é comentarista estratégico e geopolítico. Obrigado, Luca. O que você tem para nós aí? Boa tarde, Cafés, a todos que acompanham Linha de Frente. Realmente, como você estava fazendo a introdução, é algo preocupante que mostra uma possível escalada deste conflito, considerando que a Rússia também tem interesses estratégicos no Oriente Médio e se sentiu intimidada ao ver os Estados Unidos colocarem 2 porta-aviões dos maiores que eles têm, né, tanto o Gerald R. Ford e o Dwight Eisenhower, para mostrar apoio a Israel. O presidente Putin disse que isso não é uma ameaça, isso em coletiva de imprensa, e que os russos farão então essa patrulha do mar Mediterrâneo e também vão deixar esses mísseis hipersônicos estratégicos no Mar Negro, que, se nós observarmos o alcance, poderia até mesmo chegar na costa de Israel, na costa dos países do Levante, lá no Mar Mediterrâneo. E a gente vê que muito tem se falado sobre o papel da Rússia nesse momento, que é uma das maiores beneficiadas deste conflito no Oriente Médio, já que os holofotes, os olhares do mundo, que antes estavam na Ucrânia, agora se voltam para Israel, para a faixa de Gaza, e acabam se esquecendo um pouco desse conflito que já está há mais de 1 ano e meio acontecendo no leste europeu. Ao mesmo tempo, os russos procuram fazer avanços, sim, na região do Donbás, inclusive batalhas acontecendo na região de Kherson, parte dela que foi reconquistada pelos ucranianos, isso ainda no final de 2022, e a gente vê que o presidente Putin não vai parar com seus esforços militares. Ele também foi muito enfático ao criticar os Estados Unidos, dizendo que este problema que aconteceu em Israel, o ataque terrorista do Hamas e depois a resposta militar de Israel, ela mostra o fracasso da política externa americana no Oriente Médio, que não conseguiu a longo prazo causar paz e tentou monopolizar os tratados de paz ao longo dos últimos 50 anos, algo que não foi bem sucedido na visão do presidente Putin. Essas declarações acontecem ao mesmo tempo em que a Rússia se aproxima cada vez mais da China, lembrando que Putin esteve em Pequim essa semana em um dos encontros com mais de 20 chefes de Estado, nesta iniciativa da nova Rota da Seda, liderada por Xi Jinping, e por lá pudemos ver também esses laços de amizade, não só da Rússia e da China, mas de outros países da Ásia Central, o Uzbequistão, próprios países africanos também presentes, o que a gente vê que pode mostrar uma mudança do eixo, né, que antes estava focado no Atlântico, no Ocidente, agora se voltando para o Oriente, para a China, que vai ser também uma das potências militares durante as próximas décadas. Luca Bassani, eu vou pedir licença ao jornalista Luca Bassani e perguntar ao comentarista Luca Bassani. Pediria a você que fosse sintético, que nós estamos com o tempo aqui, o programa acabando, mas essa frota naval deslocada pelo Joe Biden dos Estados Unidos não é para bombardear o Líbano nem a faixa de Gaza. É possível que os russos estejam vendo essa aproximação dessa frota naval como um pretexto para esquentar ainda mais essa guerra por procuração? Existe o risco dessa guerra por procuração se transformar num conflito direto? Sua opinião? Todos esperam que não, mas acreditam que esses porta-aviões americanos que foram trazidos para Israel é para dissuadir não o Líbano ou o Hezbollah ou até mesmo o Hamas, que são pequenos até mesmo comparado com Israel, mas dissuadir o Irã. Este que é um país de mais de 80 milhões de pessoas, muitos acreditam que já tem a sua própria bomba atômica, além, é claro, de sempre fazer discursos hostis aos Estados Unidos e aos seus aliados, inclusive inimigo da Arábia Saudita, esse que é um aliado histórico também dos Estados Unidos nessa região. Então, inicialmente, é para dissuadir o Irã,
mas não podemos esquecer que num plano maior, o Irã e a Rússia também são aliados, então poderia também ter uma espécie de guerra de procuração ou de um vir em defesa do outro. Todos esperamos que não, afinal estamos falando das duas maiores potências nucleares, no caso Estados Unidos e Rússia, e esses armamentos pesados promoveriam uma verdadeira destruição de vários países, seja no aspecto humano, seja no aspecto econômico. Vamos continuar monitorando essa situação, sempre de olho no Oriente Médio e também aqui na Europa, no leste europeu. Obrigado, Lucas. Sempre muito bom conversar com você. Uma boa noite aí para você. O